Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e declaramos, Senhor, gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ebenezer, cada dia desse mês de novembro, o Senhor proveu, o Senhor sustentou, o Senhor nos deu livramentos incríveis, o Senhor tem estado com a tua mão poderosa, tem nos ajudado. Por isso, Senhor, nós declaramos, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, somos gratos pela tua presença, somos gratos, Pai, pela condução do Senhor em todas as áreas da nossa vida. No nome de Jesus Cristo, visita essa pessoa, Pai. Visita a sua casa, sua família, visita seus negócios, visita, Pai, cada pessoa que está em oração junto conosco. No nome de Jesus, libera do teu poder, libera do teu favor, Senhor. Em o nome de Jesus, somos gratos, Pai. Levantamos agora um altar de gratidão, um altar de adoração, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e na nossa família. Senhor, no nome de Jesus, encerramos esse mês de novembro, agradecidos, felizes, honrando a Ti, Senhor, que tem nos abençoado, e te pedimos, multiplica as bênçãos dentro desse lar. Eu te peço, Pai, abençoe esse lar, abençoe esta casa, abençoe este lugar, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Olha que tremendo. Quando eu acabei a oração da manhã, eu fui me preparar, porque ministrei no culto da manhã na igreja, e me sentei ali para preparar o sermão, e o Senhor me disse, faça uma oração de gratidão, faça uma oração de gratidão pelo mês de novembro. E o Senhor colocou no meu coração duas orações específicas que eu tenho que fazer todo mês. Quando encerro o mês, uma oração de gratidão, e quando começa o mês, uma oração de consagração. Então amanhã, na oração das 6 da manhã, nós vamos estar consagrando o mês que está por vir, que é o mês de dezembro. E sempre no último dia do mês, nós vamos fazer uma oração de gratidão. Uma oração de gratidão a Deus. O Senhor me deu essa direção e eu quero seguir essa direção que o Senhor me deu. Geralmente tudo que Deus me dirige, seja por um tempo, seja permanente até um tempo, geralmente vem com certas bênçãos. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos sempre, antes de encerrar o mês, no último dia do mês, nós vamos fazer sempre uma oração de gratidão, certo? Daí eu vou tirar a oração da manhã e da noite, vou permanecer com as orações, mas aí eu coloco oração de gratidão da manhã e oração de gratidão da noite. E no primeiro dia de cada mês a gente faz a oração de consagração. Oração de consagração do dia, oração de consagração da noite, né, por aquele mês. Amém, gente? Então amanhã, 6 da manhã, nós vamos começar o mês com a oração de consagração, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, peço que também você, da mesma forma que eu estou compartilhando, que você compartilhe com outras pessoas, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, no nome de Jesus Cristo. Em Daniel capítulo 7, verso 25, a Bíblia diz assim, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. A distração é o maior inimigo da intercessão. Hoje eu quero falar como nos manter focado diante de tantas distrações que temos
todos os dias. Nesse texto de Daniel, a Bíblia fala de um tempo onde Satanás ele levantará pessoas para atacarem umas às outras, com um único objetivo: distrair. Sempre que uma pessoa ataca a outra, fala mal de outra pessoa, critica, difama, essa pessoa, ela não está fazendo o trabalho de Deus. Ela pode estar fazendo por conta própria ou ela pode estar sendo influenciada por forças espirituais. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou seja, proferirá palavras para causar distração, palavras para entristecer. Eu tenho visto muitos servos e servas de Deus abatidos porque ouviram um comentário negativo, ouviram algo ruim. Esses dias eu vi uma postagem de um rapaz que eu acompanho nas redes sociais. Ele fala bastante de carro, eu gosto de carro, então estou sempre aprendendo sobre carro. Acho que todo homem gosta muito de carro, né? E eu estou sempre acompanhando ali os vídeos dele, traz informações importantes. E daí uma pessoa colocou num comentário assim, né, um comentário negativo. Colocou um comentário negativo e ele escreveu que era só deixar de seguir ele. Era só deixar de seguir. E, sabe, se as pessoas criticam alguém falando, sabe, de carro e de verdades ali, de coisas óbvias, eu fico pensando o tanto de pessoas que tem, muitas vezes, que atacam, que criticam, que difamam. Então, muitas vezes, sabe, essas críticas, esses ataques, eles vêm com um objetivo. O objetivo é desanimar, é fazer com que a pessoa pare, é fazer com que ela largue o propósito dela. E não tem, gente. Qualquer pessoa que esteja crescendo, que esteja prosperando, que esteja aparecendo, ela vai ser criticada. Ela vai ter que ouvir o que ela não quer ouvir. E mesmo que não seja verdade, porque hoje em dia, sabe, as pessoas pegam tudo como verdade. Então é falado um negócio lá ruim, não, é verdade então. Nem tudo é verdade. Na verdade, a maioria das coisas não é verdade. As coisas negativas que se fala, seja de uma pessoa, seja de uma instituição, seja de um lugar, enfim. Mas sabemos que é verdade também. Agora, como manter-se focado diante de tantas distrações? Bem, sabe, tem algumas coisas que o inimigo usa para tentar nos esgotar. Porque quando você se esgota emocionalmente, fisicamente, o objetivo dele é fazer com que você perca seu foco, que você não tenha, sabe, a sua mente focada, o seu ânimo focado. E ele usa várias coisas, ele usa distrações, coisas para te distrair, coisas inclusive que não faz parte do teu propósito, ou seja, tudo aquilo que não faz parte do teu propósito é uma distração. Tem coisas que é uma distração boa, podemos dizer assim, porque se você vai fazer um exercício, se você vai andar de bicicleta, se você vai jogar um futebol, seja lá o que for, é uma distração boa, né, para a cabeça, para tudo mais. Agora tem outras distrações que são negativas. Por exemplo, você se empenhar em montar uma outra empresa, só que aquela empresa que você está montando ali, ela está fazendo você não está conseguindo cuidar da sua empresa que traz o pão para a tua casa e que está mantendo essa outra e manter essa outra. Então, tem coisas que é distração, não é propósito. Porque quando é propósito, tudo se mantém, independente de ser uma empresa ou ter 20 empresas. Eu tenho um conhecido que ele tem, assim, mais de 20 empresas. E eu fico pensando, como é que toca tudo isso, né? Uma pessoa tocando 20 empresas ao mesmo tempo. São coisas que não é para todo mundo. Mas, sabe, quem entende o seu propósito e consegue manter o foco naquilo, prospera, avança. Mas tem pessoas que as distrações
perturbam a vida dela, tiram ela do eixo, tiram ela do foco. Segundo, acusações. Acusações, elas têm um objetivo, quebrar o seu foco. Quando você é acusado injustamente, quando alguém te difama, quando alguém é pesado em palavras. Porque uma coisa é eu discordar de você. Outra coisa, sabe, é eu querer envergonhar você ou eu colocar o meu ponto de vista, a minha opinião, para tentar lhe difamar ou até mesmo, sabe, fazer uma coisa pior. Acusações. Uma outra coisa que o inimigo usa para nos esgotar são perdas. Tem pessoas que têm tido perdas, perdas financeiras, perdas familiares, perdas de oportunidades, e ela chega um momento da vida dela que ela pensa assim, puxa, eu estou perdendo tanta coisa na minha vida. Isso veio para te esgotar. Tem certas coisas que a gente perde e que, sabe, não vejo como maldição, vejo como bênção. Tem certos amigos que a gente perde, tem certas oportunidades que a gente perde e é uma bênção. Por que é uma bênção? Porque aquilo ali não estava acrescentando na tua vida. Estava tirando tua paz, estava tirando tua alegria, estava tirando teu ânimo. E Deus não está nisso, sabe? Então tem certas coisas que Deus tira da nossa mão que é para o nosso bem. Não é para o nosso mal, é que as pessoas pensam que tudo é para o mal delas, inclusive todas as perdas, não. Tem perdas que não é para o teu mal. Tem perdas que é Deus te protegendo de algo pior. Agora, existem outras perdas que são perigosas. Por exemplo, perdas financeiras, perdas de um casamento. Você já parou para pensar como uma pessoa que se separa, o quanto ela se distrai, o quanto ela fica como se fosse num limbo, vivendo, sabe, totalmente com foco quebrado. Ela não consegue mais ter objetivos claros, porque ela demora muito para reorganizar a sua parte interna e reorganizar também a sua vida, porque tudo muda na vida de uma pessoa quando ela se separa. Outra coisa são as críticas, como eu disse, acusações e críticas. São duas coisas que o inimigo usa, porque tem gente que tudo que sabe fazer é criticar. Critica o trabalho dos outros, critica o que se faz, critica, sabe? Tem gente que está de olho mais na sua vida do que na vida deles. São pessoas críticas, são pessoas negativas, são pessoas que não estão, sabe, muitas vezes focadas na vida delas, mas estão focadas em cuidar a sua vida, em ficar falando de você, em ficar criticando você. Então, segura essa palavra, cuidado com as críticas. Até porque a pessoa que é de Deus, ela não fica falando mal das outras. Ela não fica, sabe, a todo momento batendo em alguém, encontrando, sabe, uma maneira de prejudicar aquela pessoa. Há alguns anos atrás, teve uma pessoa que me prejudicou assim demais, sabe? Parece que tudo que eu fazia, eu não tinha ainda o meu canal no YouTube, não tinha escrito livros, era um pastor local e aquela pessoa, tudo que eu fazia era um motivo assim dela me criticar, era um motivo assim de falar. E eu cheguei a perguntar para ela, uma vez, eu perguntei, o que você tem contra mim que parece que tudo que eu faço está errado? E depois, mais tarde, eu vim a saber, né, que na verdade aquela pessoa ali, ela estava alimentando uma coisa no coração dela contra a gente, que era maligno. Por isso que você tem que entender que muitas vezes as críticas, não todas, mas muitas críticas, é uma pessoa que o inimigo está colocando, está inflamando ela contra você, e você tem que orar por isso, para que Deus afaste esses críticos, Deus afaste essas pessoas, que tudo que você faz é errado, que tudo que você faz não presta para eles. Comece a orar por isso. Comece a orar porque Deus vai começar a afastar e tratar dessas pessoas, porque é só Deus para tratar. A gente não pede o mal, a gente entrega nas mãos de Deus, para que Deus coloque a mão. Nunca, inclusive, eu vou aproveitar que vou abrir um parêntese, nunca deseje o mal para outra pessoa. Nem desejar, nem orar.
Porque eu já vi pessoas, inclusive cristãs, Senhor, pesa a mão lá no fulano, que o fulano, né, fez algo contra mim, pesa a mão lá. Não faça isso. Nunca faça isso. A gente não pode nem desejar o mal para as pessoas e muito menos orar para que ela se dê mal ou para que o Senhor pese a mão sobre ela. Deus não vai escutar essa oração, mas você vai abrir uma brecha espiritual. Você vai abrir uma brecha fazendo esse tipo de oração. Tem orações que abrem brechas. Tem orações que abrem brechas. Inclusive, vou fazer uma live sobre isso, viu? Orações que abrem brechas espirituais. Uma outra coisa que traz esgotamento e perda de foco é desilusões. Sabe quando você se desilude com uma pessoa? Quando você acaba, se entristecendo com a atitude de uma pessoa? Nós sabemos que o homem pode falhar. Só Deus que é perfeito. O homem pode falhar, o homem pode errar. Mas a gente às vezes coloca a pessoa num pedestal, tão alto, e a gente pensa que aquela pessoa nunca vai nos magoar, que aquela pessoa vai estar sempre com a gente. Mas a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado, porque se Jesus tinha um Judas, não é o fato de você ser uma pessoa boa que vai impedir de um Judas querer, lhe prejudicar. Então, se Jesus tinha um Judas, nós temos que orar a Deus para que Deus guarde o nosso coração das desilusões. Tanta gente aí que está aborrecida porque alguém lhe prejudicou, alguém, lhe traiu, alguém falou mal, alguém foi falso, desonesto. Ei, entrega para Deus, pare de se desiludir com as pessoas. Nós temos que ter o nosso foco em Deus, saber que as pessoas podem errar contra a gente, assim como a gente pode errar contra elas. Mas se nós mantermos o nosso foco em Deus, certamente Deus vai guardar o nosso coração, Deus vai nos proteger e nos livrar de todo o mal. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente desse livro aqui, do Café com Jesus, que é um livro Kids que a gente fez para as crianças. Olha só, aqui tem a leitura bíblica para criança e no outro lado tem o desenho para a criança pintar, né? É uma forma de evangelizar as crianças, é uma forma das crianças também terem um devocional. Inclusive a gente preparou um kit de canetinha para as crianças. Então se tem alguém aí que tem netos, você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Eu também tenho falado nesses dias sobre o meu livro Sonhos. Deus me deu uma graça de entender sobre sonhos. E eu escrevi esse livro aqui que vai ajudar a tua vida, vai ajudar a vida de outras pessoas, já tem ajudado muita gente. Esse livro aqui, ele pode ajudar você a entender um pouco melhor o que Deus está falando. Nem todos os sonhos são de Deus, mas tem sonhos que são proféticos. Eu creio nisso. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E se você quer ser um abençoador no nosso ministério ou quer, de alguma forma, caminhar mais perto de nós, eu quero convidar você a se tornar aluno da Academia Quindo Global. Quero convidar você a se tornar aluno da Academia Quindo Global. O que é a academia? É uma escola online, certo? Geralmente toda semana eu estou ao vivo com os meus alunos. Por exemplo, agora semana que vem eu vou estar segunda, terça e quarta com os meus alunos online. Eu termino a live no YouTube das 9 e 9h45 eu entro na Academia Quindo para dar direção para eles, para dar conselhos, para, ajudá-los em oração. Essa semana eu vou fazer 3 dias de conselho. 3 dias de conselho. Segunda, terça e quarta. Vai ser uma benção. Você que não é meu aluno e que quer, inclusive, não só caminhar perto de nós, mas quer nos abençoar, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. E o ano que vem estamos com projetos novos aí para a academia. Vai ser uma bênção ainda maior, certo? Eu creio que essa comunidade que Deus está levantando dentro da academia, eles vão crescer muito espiritualmente, certo? Vamos ter vários eventos dentro da academia e eu convido você a fazer parte, ok?
Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você compartilhar agora essa oração aí com o máximo de pessoas que você puder. Tivemos um culto maravilhoso também hoje pela manhã na igreja e agora às 20 horas temos outro. Eu e a minha esposa somos voluntários numa igreja aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, uma igreja que nós amamos muito. O endereço é Rua Carlos Ur, número 935. Hoje vai ter uma reunião às 20 horas. Tivemos uma linda reunião pela manhã e teremos outra agora às 20 horas, tá bom? Inclusive, se você for de Santa Maria, vem estar com a gente. E não sei se você ouviu o anúncio, mas sábado que vem eu vou ter uma vigília nessa igreja. Vai começar às 18 horas, vai até às 10 da noite. Quem mora perto aí, eu convido para vir para cá, tá? Dá o seu nome para estar para cá, vem para cá. Enquanto tiver lugar, pode vir. Começa às 18 horas de sábado. Eu vou trazer Felipe Coelho, que é filho do pastor Silmar Coelho, para ministrar, e o pastor Samuel, que é um amigo meu, que também vai estar ministrando. Então nós três vamos estar ministrando essa vigília, vai ser um tempo de adoração, um tempo de muita oração, um tempo de mover de Deus, vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. E no domingo vamos ter a Santa Ceia. Então, tem muita coisa boa aí pela frente, ok? Vamos lá então, Salmos 91. Já compartilhou com 10, com 20, com 100? Os grupos aí que você tem? Se não compartilhou, compartilha. Compartilha uma coisa boa com alguém, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Eu quero agora declarar a nossa declaração do dia. Deixa eu pegar aqui a nossa declaração do dia. Nós estamos todos os dias declarando, até o próximo domingo nós vamos fazer essas declarações sobre a casa, sobre a família, em nome de Jesus. Deixa eu pegar aqui, vamos lá, vamos começar e depois já vou entrar na oração. No nome de Jesus. Senhor, nós declaramos em Teu nome que essa pessoa experimentará saúde divina, cura e plenitude. Assumimos autoridade agora contra toda maldição, doença, dor, sofrimento, no nome de Jesus, e ordenamos que toda condição física, emocional, crônica e adversa no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus, se afaste agora, que se renda diante do poder de Jesus Cristo. Falamos que a promessa divina de cura, que Jesus pegou a doença, carregou sobre ele toda dor, carregou sobre ele todo o mal. Nós declaramos que estamos livres de todo mal em nome de Jesus. Declaramos que esse corpo agora se alinhe e funcione da forma como ele foi criado por Deus. Declaramos que essa pessoa está aliviada de tudo aquilo que podia torná-la suscetível ao mal. Falamos e declaramos que o sistema imunológico dela está agora sendo tocado pelo poder de Jesus Cristo e fortalecido com saúde, no nome de Jesus Cristo. E declaramos que nesse momento se manifesta o poder de Deus sobre a vida dela, restaurando, curando, transformando em o nome de Jesus Cristo. Profetizamos saúde divina a você e a todos da sua casa. Oramos para que toda a sua família seja visitada pelo poder de Deus e dizemos a toda alergia, a todo câncer,
câncer, a toda dor, a toda ferida, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Colocamos nossa fé em Jesus. Nossa fé está em Jesus Cristo, naquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre Jesus. E pelas pisaduras dele fomos sarados. Senhor, eu quero declarar saúde total e completa à vida dessa pessoa. Também apresento a Ti, Pai, todos os pedidos de oração. Todos os pedidos de oração eu apresento a Ti e peço o Teu milagre. Oramos, Pai, também para que haja intervenção financeira nessa semana, sobre a vida financeira de cada pessoa, sobre a vida do empreendedor, sobre a vida daquela pessoa, Pai, que essa semana tem grandes responsabilidades, tem contas a pagar, que o Senhor abençoe. Que o Senhor prospere, que o Senhor multiplique, que o Senhor intervenha, que grandes coisas sejam liberadas no nome de Jesus. Abençoe essa vida, Pai. Abençoe essa casa, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, declaramos a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Declaramos a bênção do Senhor sobre essa família. No nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, Senhor. No nome de Jesus, intervém, Pai. Coloca a Tua mão de poder e opera milagres, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. E amanhã, 6 da manhã, nós vamos ter aqui o nosso tempo de consagração. Vamos consagrar o mês de dezembro para que seja um mês abençoado. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui. Compartilhe essa oração com outras pessoas. Que Deus te guarde e que Deus te abençoe. Até mais.